A gente está pronto desde agosto. Eu mencionava que a Petrobras está com uma sonda na região desde o mês de agosto, preparada e aguardando a aprovação dessa licença, que demorou bastante. Já havia feito um pedido lá em 2023, aquele pedido havia sido recusado. A indicação dos órgãos técnicos do IBAMA para este novo pedido de exploração na margem equatorial também era pela negativa, pela proibição da exploração, mas no final das contas houve força política e também técnica dentro do próprio IBAMA, pela figura do presidente, para que essa aprovação saísse do papel. O IBAMA fala em um processo rigoroso de controle e uma melhoria considerável desde o último pedido da Petrobras em quesitos de planos de contingência e também planos de operação na região. Petrobras está pronta, nos planos de investimento dela já tem indicado que ela vai gastar 3 bilhões de reais para explorar petróleo na região e deve perfurar cerca de 15 poços na margem equatorial. Claro, não é imediato, a fase de agora não tem retirada de petróleo, não tem produção nesta região, é apenas uma fase exploratória para ver se tem ou não petróleo e gás natural ali a ser explorado. Qual que é a grande esperança da Petrobras? Que nós repitamos ali na região o que aconteceu com Guiana e com Suriname. A Guiana, ela descobriu reservas cavalares em 2015, a ExxonMobil fez uma perfuração e descobriu muito petróleo na Guiana. Hoje é uma das principais riquezas, um dos principais motores da economia da Guiana. Em 2025, nós tivemos um PIB per capita ali na região, no país, que cresceu cerca de 600% em 10 anos, de 2015, quando aconteceu a descoberta, até agora, 2025, os dados fechados do ano passado. Nós tivemos um crescimento abrupto de 600% do PIB per capita. Aqui no Brasil, claro, nós temos uma proporção muito maior de população em relação às reservas naturais. Não é de se imaginar que nós repitamos este mesmo movimento, mas pode sim trazer desenvolvimento econômico para a região ali do Amapá e do Pará, onde realmente essas reservas podem estar, e aí vai, claro, da Petrobras encontrar ou não petróleo por ali. São 15 poços, 3 bilhões de reais e uma busca por recomposição de reservas. Por quê? As reservas da Petrobras devem entrar em declínio, a produção deve começar a cair a partir de 2030. Então a companhia entrou em um ciclo de procurar por novas reservas de petróleo, em 3 lugares principalmente: Bacia de Pelotas, na margem equatorial e também explorando um pouco da Bacia de Santos, mas olhando bastante para outros países. É o caso da costa oeste da África, que tem características bastante semelhantes à nossa costa aqui no Brasil. Agora, a Petrobras conseguiu avançar em uma das regiões que é a mais, talvez, com maior potencial, vamos dizer assim, que é a margem equatorial, justamente por termos já descobertas ali por Guiana e por Suriname. Agora vamos passar por uma intensa pesquisa e deve demorar ali cerca de 5 anos para que petróleo efetivamente comece a ser produzido, caso nós consigamos achar petróleo ali na região, viu, Muriel? Não, e enquanto você fala, eu queria até mostrar um pouco sobre esse cenário de investimento em exploração, porque você falava desses 3 bilhões de dólares previstos para a margem equatorial e você citou outros pontos também, ó. Para a gente ter uma ideia, margem sul e sudeste, a previsão de investimento é de 3,2 bilhões de dólares, outras regiões em torno de 22%, então representa, a gente está falando aí de 1,7 bilhões de dólares, e margem equatorial, assim como margem sul e sudeste, representa 40%. Só a margem equatorial representa os 40% da margem sul e sudeste, portanto, olha como está dividida, para quem não está conseguindo enxergar, o amarelinho é a margem equatorial. Olha o impacto disso em investimento de exploração que a Petrobras pretende fazer. E aqui a informação que o Gabriel trazia, ó, aqui 15 novos poços entre 2025 e 2029, isso só na margem equatorial. Exato. E, Muriel, essa sul-sudeste se refere principalmente aonde a gente tem o pré-sal, que é ali na margem de Santos. Então, onde a gente já tem muito petróleo, onde a gente fez a nossa última grande descoberta de petróleo ainda neste ano, a BP fez uma descoberta na região ali da Bacia de Santos. Então, pega a Bacia de Santos e pega também a Bacia de Pelotas no sul. E aí, sim, também uma grande região para ser explorada pela Petrobras. E a gente fala de margem equatorial, justamente essa região superior aí do Brasil, com muitas sensibilidades ambientais, porque é uma região com
fluxos de água com correntes marítimas muito fortes, o que dificulta na contenção de um eventual vazamento de petróleo e também com uma fauna e flora a serem preservados. A fauna, inclusive, pouco conhecida pelas autoridades técnicas, pelos técnicos, por exemplo, do IBAMA. Então, havia muita preocupação em relação ao plano de resgate à fauna. A Petrobras teve que construir uma nova unidade de resgate à fauna ali no Amapá, em Oiapoque, para adicionar a base que já tem instalada em Belém, porque o tempo de translado era muito longo. Então, essa base foi inaugurada neste ano. Era um dos requisitos do IBAMA para a aprovação dessa permissão de exploração na margem equatorial. Mas, claro, há ainda muitos temas a serem debatidos e, claro, a gente vai ter que acompanhar os próximos meses, anos aí, o Muriel, para descobrir o que sai desses poços que serão perfurados pela Petrobras. Exatamente. E aí, enquanto você falava, a gente via um pouco sobre esse cenário e mostrava... Aqui eu vou até colocar um mapa para que a gente continue vendo um pouco sobre esse espaço da margem equatorial. E eu vou dar zoom aqui para que você consiga ver, para que todo mundo consiga acompanhar qual que é a exata região que, neste momento, deve ser explorada, que foi autorizada, pelo menos a gente está falando dessas águas profundas, bem nessa parte aí do Amapá, com a bacia ali de Foz do Amazonas, que compõe toda a margem equatorial. E aí, quando você falava, Gabriel, sobre o cenário e essa preocupação com o meio ambiente, e a Petrobras, inclusive, divulga esse plano, mostrando como que eles podem garantir a segurança da operação. Para falar, olha, se tiver algum vazamento, a gente está disponível para conseguir conter o mais rápido possível a partir dessa exploração. O que eles falam é que tem um acompanhamento operacional 24 horas no local, no poço e também remoto, na sede, portanto, da Petrobras, acompanhando essa perfuração. A execução periódica de inspeções planejadas de sistemas e equipamentos, implementar programas de manutenção preventiva e corretiva, capacitação técnica e realização de treinamentos e registro e investigação de acidentes, assim como a realização de vistorias e auditorias. O que a Petrobras explica, gente, é que eles têm embarcações especializadas, barreiras oceânicas para contenção da coleta do óleo e equipes treinadas para lidar com essas situações. Já simulados são feitos todos os dias para testar a estrutura de resposta e continuar aperfeiçoando os processos. E é uma preocupação que precisa deixar muito claro, né, Gabriel? A gente está falando de um ano aí de COP30, que, querendo ou não, acaba sendo quase que uma ironia do destino a gente ter que falar sobre esse cenário, mas ainda assim o próprio presidente Lula tem feito bastante pressão para o IBAMA liberar esse aval para dar essa licença. A gente lembra no começo do ano, principalmente, e eu pego as aspas aqui do presidente Lula, em que ele fala assim: se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é para a gente ficar nesse lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. O presidente Lula, então, que fez essa pressão muito forte para o IBAMA, repercutiu bastante. A gente trouxe aqui, falou muito sobre isso também, porque o presidente Lula queria uma resposta. E aí você deve estar se perguntando qual deve ser a resposta nesse momento de Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. E aí eu lembro de uma fala do presidente Lula lá em fevereiro desse ano, em que ele fala assim, e aspas do presidente Lula de fevereiro desse ano, gente. Fala aqui, abre aspas, tenho certeza que Marina jamais será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente. O que ela quer ou não fazer é como fazer. Esse como fazer é uma coisa, o que ela quer, eu quero, você quer. Como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia, fecha aspas. Portanto, presidente Lula deixando claro que Marina Silva não seria contrária à exploração na margem equatorial, mas se preocupa com a forma como isso vai ser feito, né, Gabriel? Exato. Na análise pré-operacional, Muriel, o IBAMA, inclusive, fez alguns alertas. Falou que o plano que foi apresentado para o IBAMA, ele era diferente do que efetivamente foi executado pela Petrobras no dia do teste dessa análise pré-operacional, que era basicamente um simulado de, caso nós tenhamos um vazamento de petróleo, o que a Petrobras vai fazer. Foram dias e mobilizou toda a equipe que vai fazer parte dessa operação de exploração para contenção de danos, tanto, claro, para contenção do vazamento de petróleo, quanto ao atendimento à fauna. Na questão do atendimento à fauna, o IBAMA disse que o plano era diferente do que foi executado e pediu uma retratação da Petrobras, uma correção no plano.
e há, inclusive, a expectativa de que aconteça um novo teste apenas para este plano de resgate à fauna na região. Assim que a licença concedida, nós ainda teremos talvez algumas fases para que a Petrobras efetivamente comece aí a todo vapor com a exploração na região, apesar de estar dizendo aí que já está perfurando e já começou essa operação. O IBAMA havia anteriormente dito que seria necessária uma nova rodada de testes para o atendimento à fauna, por conta dessa pequena correção que foi feita pela Petrobras. Em questão de COP30, Muriel, acabei de dar uma olhada aqui no calendário, a gente está no dia 20 de outubro, a COP começa no dia 10 de novembro, faltam aí 20 dias, vamos colocar na conta, para a COP começar, em um momento que o Brasil dá este passo na exploração de recursos naturais na região, na Amazônia Legal, ali na costa. Então, claro, narrativamente isso não pega muito bem para o evento que vai acontecer em Belém, ali na fronteira com o Amapá, junto com o Pará. Então, muita atenção para este caso, mas o ministro e o governo têm uma posição muito clara de que o petróleo no Brasil tem que ser explorado para financiar a transição energética. Então, buscar por renovar essas reservas de petróleo é uma busca pela soberania energética do Brasil, pela segurança energética e, claro, de financiamento para a transição energética. Petrobras, que está investindo bastante em biocombustíveis, em geração de energia, inclusive falou que vai entrar na energia eólica offshore, em energia eólica onshore, vai fazer novos investimentos, talvez que não sejam tão atrativos quanto o petróleo, mas enquanto tiver petróleo, vai continuar explorando. Pois é um ponto muito importante a gente ficar de olho e esse argumento realmente de que é a partir desse cenário de petróleo, de encontrar realmente petróleo, que vai ser possível explorar e aí, consequentemente, investir na energia e nessa transição energética. E é interessante ver esse movimento porque a gente viu o quanto Donald Trump foi criticado, inclusive quando no discurso dele ele falou aquele drill, baby, drill, e tem incentivado realmente a exploração de petróleo. Existe uma preocupação, Gabriel, como um todo, até com talvez um excesso de oferta do petróleo como um todo. É uma preocupação, inclusive, que acontece nessa semana mesmo. A gente está num cenário que realmente, apesar dessas dúvidas com relação às guerras que acontecem, esse cenário de exploração de petróleo, mas principalmente um excesso de oferta, gera muitas dúvidas. Não à toa, a gente está com o preço do petróleo caindo bastante, né, nos últimos meses como um todo. A gente está agora com o petróleo, eu já olho aqui para a gente conseguir atualizar juntos. O petróleo Brent está caindo agora 0,98, o WTI caindo 0,79. E aí é um movimento para a gente ficar atento, porque apesar disso a gente sabe da importância que o petróleo tem para a economia de um país. Para a Petrobras não tem tempo ruim, viu, Muriel? Até estava dando uma olhada aqui para baixo. Lifting cost, o preço de extração de barril de petróleo da Petrobras é de $5,96 por barril. O barril está 65, 66 dólares, então tem uma margem muito importante. O problema é para as empresas menores, para uma Prio, para uma 3R Petróleo, para uma Enalta da vida, agora elas são a Brava Energia, mas também para uma PetroRecôncavo. Esse é o problema, empresas que têm um custo muito maior para extrair esse petróleo das reservas. Mas para a Petrobras, é uma máquina de fazer dinheiro, tem um lifting cost de 6 dólares praticamente aí por barril, então tem margem em qualquer lugar. Agora, a preocupação do investidor é em relação à distribuição de dividendos e onde vai ser aportado o recurso de investimento da companhia, talvez em projetos que não tenham tanto retorno assim. Mas aí é a estratégia da companhia de longo prazo e a gente vai ficar bastante atento. Para o Brasil, em geral, é ruim porque a gente sempre olha para o preço do petróleo como uma oportunidade de gerar mais receita para colocar no caixa da União. Vai ser o caso deste ano, com os novos leilões nas áreas adjacentes e provavelmente nos próximos anos também para recompor um pouquinho das reservas brasileiras e ajudar a bater a meta fiscal. Exatamente, até porque a própria Petrobras fala que o petróleo que vai ser consumido em 2050 ainda precisa ser descoberto. Então, eles pensam nesse cenário de um longo prazo, até 2050, e você lembrou muito bem, a gente está falando de um cenário de uma reserva que não dura muito, né? Não à toa, existe um movimento agora para realmente fazer essas explorações e se isso se confirmar, porque a gente está aqui falando sobre essa autorização por parte do IBAMA, você traz uma informação importante que é, uma autorização acontece, Petrobras informou que está com os equipamentos preparados já e que a partir do momento que aconteceu a autorização, já está perfurando para tentar ver se tem petróleo. Mas você trouxe uma informação importante de que a Petrobras não pode começar assim de uma hora para outra.
são testes que precisam ser feitos ainda, né, Gabriel? Exato, exato. Tem um tempo ainda para que tudo isso aconteça. A gente tem que ver se o IBAMA vai ser rigoroso nessa exigência de um novo teste para validar o plano de resgate à fauna, como nós víamos algumas semanas atrás, quando a análise pré-operacional foi terminada. E aí, claro, a gente vai ter que esperar, tem um tempo natural para perfuração, para encontrar as reservas e para a instalação de toda a infraestrutura para extrair petróleo. Disse aí cerca de 5 anos. É o comum de mercado, é o que eu já escutei de diversos analistas e especialistas, que assim que se acha petróleo na região ou se começa a explorar, tem um prazo ainda de 5 anos para que ele seja definitiva, para que a estrutura fique pronta, para que seja definitivamente instalada e aí sim passe a explorar. Há essa preocupação de imediato de recompor as reservas. Mas só de ter reserva adicional, Muriel, vai ser uma baita de uma notícia para a Petrobras e para a economia brasileira. Então, acho que, além de ser importante começar a produzir, vai ser importante descobrir o quanto tem de petróleo e onde tem. E se tem, né? Porque tem, por exemplo, a Guiana Francesa, que não tem reservas economicamente viáveis para exploração, mesmo estando ali ao ladinho da Guiana, que achou umas reservas cavalares. Então, temos que descobrir ainda. Muita calma nessa hora. Estamos alguns passos à frente, falando de petróleo, recomposição de reservas, mas tem que furar e tem que descobrir se tem alguma coisa na região. A Petrobras já explora alguns poços por ali. Você mostrava um mapa, se o pessoal puder recuperar aquele mapa da margem equatorial, eu acho interessante a gente mostrar para o público. Tem esses quadrados amarelos e azuis, são poços já em atividade, são blocos que hoje estão ativos. Os em azul não são operados pela Petrobras, mas os em amarelo sim. Se a gente puder ir um pouquinho para a esquerda, lá para a margem equatorial, dá para ver que a gente já tem poços explorados por ali, mas são poços em águas rasas, não é a especialidade da Petrobras e ali não foram encontradas nenhuma reserva viável, economicamente viável para exploração. A grande cartada e as apostas da Petrobras são nas águas profundas, aí sim, a especialidade da companhia e onde pode ter alguma reserva, mas bom a gente ressaltar que já procuramos por ali e nada encontramos. Importante a gente ficar atento ao que vai acontecer a partir de agora, até porque se a Petrobras fizer essa exploração em águas profundas, na margem equatorial, ali no Amapá, e não encontrar nada, vai ser um balde de água fria, hein, Gabriel? A gente vai ter que ficar atento a essa movimentação. Exatamente, aí é frustração, né? Por isso que tem que alinhar as expectativas. Há outras regiões a serem exploradas, eu já falei Pelotas, tem outras regiões aqui no Brasil mesmo, em outros países, investimento na África Pelotas no Rio Grande do Sul. Isso, Pelotas lá no Rio Grande do Sul, que é aquela bacia do Sul que aparece nos investimentos da Petrobras. Mas as grandes cartas estão colocadas ali para a margem equatorial. Então, é onde está a maior parte das expectativas. Expectativas não só da empresa, dos seus acionistas que estão apostando nessa descoberta e também do governo, que conta com isso para a segurança energética brasileira. Já que, lembramos, a partir de 2030, as reservas começam a entrar em declínio. Não vai acabar de uma hora para outra o petróleo, é difícil acabar petróleo na nossa economia, mas não vai ter tanto petróleo quanto a gente tem aí nesses próximos anos em que atingimos o pico da produção da Petrobras. Muito bem, Gabriel Monteiro, obrigada, viu, pelo bate-papo aqui. A gente fica atento, então, a esses novos desdobramentos. Valeu, Muriel, até a próxima. Até, obrigada.